Olá, bem-vindos ao Diversiarte, nosso podcast mensal que aborda como a diversidade é retratada no cinema, em séries, livros e arte em geral. Eu sou o Pedro Schenck. No Diversiarte de hoje, a gente vai conversar sobre masculinidade. E para orientar a conversa, a gente vai falar um pouco de uma série que fez muito sucesso. A série se chama Ted Lasso, feita, produzida pela Apple TV. Ela tem uma recepção muito positiva, ela tem nota 8,8 no IMDb, e é uma série que mostra a história, conta a história de um treinador de futebol americano que é contratado por um time da primeira liga da Inglaterra, né, de futebol, um time de futebol, nosso futebol, né? E aí a série mostra, ela tem um elenco bastante vasto, com vários personagens bem diferentes, e ela mostra como esse personagem do Ted Lasso, né, essa pessoa, vai aos poucos construindo vínculos e estabelecendo relações positivas com as pessoas. E ela subverte muitos dos estereótipos que a gente pode ter de masculinidade, do que se esperaria de uma série que fala sobre esporte. Pedro, você gostaria de compartilhar, né, com o público e contar um pouquinho do público como foi suas impressões e quais são os personagens que te marcaram? Então, Edu, eu gostei muito da série, muito. Eu pensei que fosse uma série que talvez não fosse me agradar tanto por ser comédia, que eu não tô tão acostumado assim a assistir comédia. Mas eu gostei muito e o que me chamou a atenção mesmo na série, que eu acredito que seja o que chama a atenção de todo mundo, é essa positividade imensa do Ted Lasso, né? Parece que não tem problema pro Ted, né? Não tem nada de errado na vida, nada que não possa ser consertado. E aí, quando a gente vai conhecendo mais da vida dele, a gente vê que, na verdade, na vida dele pessoal, né, as coisas não estão tão boas assim, e talvez por isso que ele tente, vamos dizer assim, consertar as outras coisas, né? Para ele ter essa sensação de que ele está conseguindo lidar com outras coisas, ou talvez fazendo isso para não ter que lidar com as coisas pessoais que ele deveria. E de personagens, acho que tem o Ted, que é o personagem principal e que me chamou muita atenção. Tem a Rebecca, que desde o início eu tinha essa sensação de que ela não era essa pessoa horrível, justamente pelo motivo do porquê que, spoiler, né? Não tem como dar spoiler, mas o motivo do porquê ela começa a sabotar o time de futebol e tudo mais. Na verdade, ela foi a personagem que primeiro me chamou a atenção, assim, desse comportamento dela. É a E aí Rebeca, a gente, só para contextualizar, né, Pedro? A a Rebeca, Rebeca é quem é a Rebeca a na fila do Rebeca pão. A Rebeca, então, ela é a atual dona, né, do time de futebol. Eu tô falando certo, ela é a atual dona, não é isso? O Isso ex-marido mesmo. dela era o dono, e depois, e agora ela é a atual dona do time de futebol, que aparece na série. E não é uma série sobre futebol, fiquem despreocupados, não fala praticamente nada, assim, muito forte sobre futebol. E ela apesar de ser a atual dona, ela tenta sabotar o time, que é uma coisa importante pro ex-marido dela, porque ela foi traída publicamente, né? Todo mundo da Inglaterra sabe disso. E aí ela sabota contratando o Ted Lasso, que ela acha que vai fazer o time perder, que ela também não tá errada. De fato acontece, né? O time ele perde, eles perdem alguns jogos. Mas eles, enfim, conforme a trama vai acontecendo, eles acabam. Muita coisa acontece, né? Não vou ficar contando também exatamente as coisas que acontecem ao longo da série. Mas ela, com certeza, foi a personagem que mais me chamou a atenção, não só pensando no sentido de evolução de personagem também, né? Que do primeiro ao último episódio da primeira temporada a gente vê ela evoluindo bastante, mas também o porquê que quando a gente já inicia a série, o porquê que ela é assim, fria, né, vingativa, tem uns comportamentos duvidosos, um caráter um pouco
idoso, e é muito legal acompanhar a evolução delas. E você, Edu, qual foi o personagem que mais te chamou atenção e por quê, né? Quem mais me chamou atenção? Olha, o personagem que mais chamou atenção não tá na primeira temporada. A gente hoje vai falar só da primeira temporada, tá? Já teve a segunda temporada. A gente vai esperar um pouquinho para falar da segunda temporada, porque provavelmente logo logo vai sair a terceira. E aí talvez a gente faça as duas na sequência. A segunda temporada ela fala sobre masculinidade tóxica, positividade tóxica. E tem, para mim, a melhor personagem da série, que é a psicóloga, a doutora Sharon. Mas na primeira temporada, eu realmente eu gosto muito do personagem do Ted. Eu acho que ele é o personagem que mais me marcou. Ele ele tem aquele bigodinho de Ned Flanders, né? E o jeito que parece um pouquinho do Ned Flanders dos Simpsons. E ele subverte, né, esse estereótipo que a gente tem, né? Então a série, ela é uma série sobre esporte e o esporte não está no centro, né? O que é revigorante para quem não gosta muito de esporte. Eu acho que conversa também com todo o público, pessoas que gostam de esporte, pessoas que não gostam. É, e eu acho que o Ted ele tem algo que né, a gente espera algo desse personagem, desse estereótipo de personagem de ser uma pessoa meio bobona, meio positiva demais, que não tem consciência de que as pessoas estão rindo dele algumas vezes e duvidando dele. E, na verdade, ele tem muito essa consciência. Ele sabe como as pessoas enxergam ele e ele faz uma escolha consciente de ser diferente, né? De lidar com os desafios, as resistências, o cinismo das pessoas, com sendo ele mesmo, né? Se permitindo ser ele mesmo, né? Então, eu acho que nessa temporada, Pedro, sem dar muito spoiler também, tem uma cena que é a cena do jogo de dardos que ele faz com o ex-marido da Rebecca, né? Que é o vilão da série, né? O ex-marido da Rebecca é o grande vilão, assim, da série, né? E, e nessa cena ele diz uma coisa que. Essa cena é muito bonita, né? Ela é muito interessante. Ele diz uma coisa que eu acho que é muito. Diz muito sobre, né, o que que é ser essa pessoa fora de um modelo de masculinidade tóxica, né? Que é você saber que as outras pessoas estão te julgando, você saber que as outras pessoas estão te menosprezando e ter consciência disso e é, ser uma pessoa curiosa em relação aos outros. Eu acho que o Ted, ele tem esse lado da empatia, mas ele, acima de tudo, tem esse lado da curiosidade, né? E aí ele mostra como essa masculinidade tóxica, que a gente, né, definiria, né? O que é a definição assim, tradicional da masculinidade tóxica, né? Um conjunto de condutas, de comportamentos de pessoas que se acreditam superiores às mulheres e mantêm uma estrutura de poder em relação às mulheres. E em relação também aos outros homens, que entram numa batalha para saber quem é o macho alfa, né? Essa grande besteirada aí. E aí isso pode acontecer por meio da força, por meio do esporte, por meio do intelecto no personagem lá do Trent, né? Do jornalista. Tudo isso são expressões dessa masculinidade tóxica que querem se colocar numa posição de superioridade e de competição e superioridade em relação às outras pessoas. E o TED ele subverte isso com a curiosidade. Ele quer conhecer as pessoas. Ele quer ele quer, né, saber como as pessoas funcionam. Ele quer conhecer a vida das pessoas, né, a história de vida das pessoas. E isso faz dele esse personagem que é realmente muito carismático. Eu diria que isso me marcou muito. Essa cena do jogo de dardos me marcou muito, porque eu acho que ela mostra pra gente, né,
que essa masculinidade tóxica que a gente aprende dos nossos pais, dos nossos avós, né? A gente pode, que a gente aprende na sociedade também, né? Dos filmes, né? Das séries que a gente assiste, e a gente pode subverter isso somente sendo curioso, né? Eh, quando eu faço trabalho, né? Falando sobre masculinidade nas empresas, eu acho que uma dúvida que surge para muitos homens é: tudo bem, tudo isso aí que a gente está vendo são exemplos de masculinidade tóxica, mas o que, que é a masculinidade não tóxica, né? O que, que é a masculinidade mais saudável? E é difícil para as pessoas colocar um dedo, né, em cima disso. Então a gente vê mesmo em relação à série, né, as pessoas falando: olha, o Ted é o personagem, né, de como você fazer. A gente quer uma referência, a gente quer um exemplo do que é essa masculinidade que não é tóxica, né? E aí a gente quer aprender, observar o comportamento desse exemplo, né, e buscar repetir para a gente ser uma pessoa melhor, né, mais desconstruída, né? É, e o Ted mostra nessa cena é que, tipo assim, você só precisa ser você mesmo. Na verdade, tem 500 milhões de maneiras de você não ser uma masculinidade tóxica. É só você resistir a essa pressão, né, e a esses impulsos de você julgar e se colocar na posição, de ser uma pessoa melhor do que a outra, né? Quando você julga, você já está se colocando nessa posição. E quando você se abre à curiosidade, quando você se permite ser você mesmo, ser autenticamente você mesmo, ser vulnerável, compartilhar com as pessoas o que está sendo fácil, o que está sendo difícil para você, você já está vivendo essa masculinidade mais saudável. Então, eu acho que essa cena, para mim, me marcou muito. É uma cena que eu gosto até de rever outras vezes, né? Que você pega aí no YouTube só essa cena e assiste, que ela realmente, eu acho que ela traz esse lado, né, de tipo que é muito mais simples do que a gente acha. A gente não precisa ter um modelo, assistir uma série e olhar, o Ted Lasso fez isso, então eu tenho que fazer isso para ter uma masculinidade saudável. É só eu parar de julgar e de querer me colocar nessa posição em que eu sou melhor e superior a outra pessoa. E eu acho que, assim, sim, de fato, o personagem, ele se torna uma referência muito bacana, né? Mas sempre lembrando que ninguém é perfeito, né? Ninguém Isso. segue, de fato, a perfeição e tudo mais. É, tem uma questão também que chama muita atenção, é que ele, por mais que ele seja essa pessoa empática, né, positivo e tudo mais, muitas vezes essa positividade, esse comportamento dele fez ele querer também estar certo o tempo inteiro, né? Uhum, Sempre a palavra dele é a palavra certa, né? Como tem a questão de quando o colega de trabalho dele chega e fala, então a gente tem que tirar o Roy do time porque ele tá mais velho, porque ele tá mais lento e tudo mais. E ele e o Ted, tipo, não, não, nada disso, né? O meu jeito é o jeito que tem que ser feito, é o jeito certo. E também não é por aí, né? Eu acho que a problemática do Ted seria ele achar que ele tá certo o tempo inteiro, que o jeito dele é o jeito certo. E principalmente ele gosta muito de falar e às vezes não muito de escutar. Não que ele não tenha diálogos com os colegas dele, porque ele tem, mas muitas vezes quando o problema é com ele tem essa resistência um pouco sobre o que o outro fala, né? Ele não aceita de cara assim como ele quer que aceitem o que ele disse. Então não é para pegar o personagem e falar, eu vou fazer tudo que esse personagem faz. Não, porque ele também tem suas problemáticas, até porque ele tem a vida pessoal dele, né? Ele tem as questões dele também que fazem ele ser dessa forma e lidar com o trabalho de uma forma, às vezes com a vida pessoal e amorosa de outra e tudo mais. E você estava citando a sua cena favorita, que é a cena, né, do bar que eles estão jogando os dardos, que é perfeita, muito boa essa cena. E eu me lembrei de uma cena que não necessariamente é a minha cena favorita, mas foi uma cena que me chamou muita atenção. Que o Roy, ele vai falar sobre a Kaylee, né? E falar o quanto ele fica indignado dela ter um passado com um cara que ele não gosta, ou com uhum, outros caras, enfim. E aí
os homens que estão ali estão falando, ah, então você estava incomodado porque ela tem um passado. Claro que ela tem um passado, todo mundo tem um passado. Mas é muito engraçado como alguns homens se incomodam pelo fato de algumas mulheres terem uma vida sexual ativa, né? Tiveram outros namorados antes deles. E isso é algo negativo, né? Como se a pessoa tivesse que vir pura. Ele Uhum, tem o passado dele, tudo bem, porque ele é um homem, e o homem, de fato, a gente tem que aceitar que é assim, mas a mulher não. A mulher, ela não tem um passado, independente da idade dela, tá errado. E aí a cena, como é uma série de comédia, é muito engraçado como ela passa isso, né? E vem uma coisa muito rápida, porque os comentários dos caras que estão ouvindo é tipo assim, ah, então você tá incomodado que ela namorou com outra pessoa que não foi você. Nossa, ninguém imaginaria que isso ia acontecer, né? uhum. E na hora o Roy ele se toca de que aquela fala dele é machista, né? De que aquele modo de pensar tá completamente errado e que não é por isso que ele não vai se relacionar com uma pessoa bacana que se importa com ele. Então essa cena me chamou muita atenção, porque é óbvio que é uma coisa, quer dizer, pra mim é óbvio, né? E eu assistindo, obviamente, eu vi a problemática e falei, isso é uma questão machista. Mas qualquer outra pessoa que pudesse estar assistindo não ia, tipo, pensar assim, pensar, não, tipo, realmente o fato dela ter tal vida e se relacionar com tal pessoa tá errado. Então eu gosto muito como eles pegam algumas problemáticas e lidam com aquilo em segundos, porque é algo muito óbvio a ser tratado e tem coisa que não é para enrolar, não. É para jogar logo mesmo e falar, ó, isso aqui é errado, acabou. Não tem muito o que contornar nisso. E eu acho que aí você está trazendo uma coisa que é muito bacana e que eu também vi, assim, mas eu não tinha reparado assistindo, depois eu fui ver alguns vídeos falando sobre a série, e você pescou, você pescou esse ponto, né? Que a série ela é muito econômica em termos de diálogo, né? Os diálogos não são jogados assim, não são aqueles diálogos de 40 minutos, não são diálogos que são cheios de coisa. Toda palavra dos diálogos tem um significado, né? E aí, dessa forma, eles são bem curtos, né? A série consegue passar uma mensagem, às vezes, em um episódio de meia hora, que outras séries precisariam de 2 episódios, 3 episódios de 1 hora, né? E eu não tinha reparado isso. E aí você trouxe. Eu ouvi num vídeo essay, né, num vídeo ontem, e você trouxe exatamente esse ponto, né? Ela consegue apresentar uma outra forma de uma forma muito rápida, né? E muito objetiva. Isso eu achei que dá um dinamismo na série, né? Ela não fica uma série arrastada, longa, desnecessária. Você teve essa impressão também? Sim, sim, e assim, eu não sei vocês que estão me ouvindo e você, Edu, mas assim, depois que estourou mesmo essa questão das séries, pra mim tornou muito cansativo assistir, tipo, 5 séries e todas as séries, os episódios são de 1 hora. Aham, Né? Às vezes você só quer assistir algo mais curto. E eu acho que também esse método de que eles usam nessa série, de falar sobre esses assuntos importantes de uma forma muito rápida, que é como deveria ser tratado, porque é algo do dia a dia. Porque tem séries que mostram algumas cenas em diálogos que não necessariamente a gente vai ter na vida real. Já no Ted Lasso, é tipo assim, você pode ouvir essa questão enquanto você estiver com seus amigos e naquele momento o que é que você vai dizer? Tipo, como é que você vai lidar com isso aqui? Porque uhum, também não é só sobre, tá, como é que eu faço para então ser um homem menos machista, ou, né? Porque não tem jeito, a gente vai ser machista de modo geral, todo mundo, mulher, homem, a gente vai ter falas problemáticas, mas é como que a gente faz para prestar atenção naquilo que você falou e como que a outra pessoa pode fazer para te chamar a atenção do que você disse, né? Porque também tem isso, como que eu faço para não ser e como que eu faço quando alguém do meu lado for e falar alguma coisa, o que que eu digo? Qual a minha reação? Eu aviso, eu falo, eu fico quieto, eu chamo depois no canto. E aí eu acho que a série é legal também porque ela te mostra como você pode lidar com certas questões, né, na frente das pessoas, ou como que você pode conversar com essa pessoa depois.
E aí vem dessa forma mais culta porque é no momento mesmo, entendeu? Então eles lidarem. Óbvio que certos comentários a gente não vai lidar fazendo piada, né? Certas coisas, dependendo do que a pessoa falar. Mas, por exemplo, esse pensamento do Roy, eles estão ali em amigos e já jogou na lata. Tipo, você tá se preocupando com o passado da menina, é óbvio que ela tem um passado, né? Você achou que ela ia ficar esperando você, esperando o príncipe encantado pelo resto da vida. E a forma como eles lidam faz ele perceber mais rápido o que ele tá dizendo, do que se fosse fazer ele sentar e conversar, porque ele é um cara que não fala muito. Talvez ele não fosse entender nada se eles fossem explicar de outra forma. E aí a série ela se torna não só mais leve, mas ajuda muito, né? Em como que a gente faz para ajudar ou para chamar a atenção de outra pessoa. É, 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 ela traz, eu acho muito bacana isso que você está trazendo e essas cenas, né? Você falou, ah, tem umas cenas em que a gente tem uma oportunidade de aprender e aí ela não fica, né? Não para, a série não para, pelo que eu estou entendendo do que você está falando, né? A série não para e fala assim, olha, agora é uma cena, né? Teve uma interação Né? machista, Isso, exato. vamos mostrar como é que tem que ser feito, né? Ela mostra a partir desses estereótipos aí de masculinidade, né? Do Roy, do cara raivoso, silencioso, né? Aquela pessoa que não fala, que guarda tudo para ele, né? Que vai meio virando uma panela de pressão em relação à raiva dele, porque tudo que acontece ele joga para dentro, né? E ele não lida. A gente tem o Jamie, que faz aquele personagem assim do babaca, né? Do cara mimado, da estrelinha do futebol, que a gente tem muito aí, né? No futebol, né? A gente vê muito no futebol esses personagens aí. Aí tem o que eu também mencionei, né? O Trent, que é o intelectual, que usa o intelecto dele, né? Que é o jornalista, que usa o intelecto dele para meio que zombar e ridicularizar as outras pessoas. Então a gente tem essas diferentes manifestações aí isso sem falar do Nate, mas o Nate depois a gente fala no outro momento. Mas tem essas diferentes personalidades aí e a gente vai mostrando, e a série vai mostrando como é que você navega nessa sociedade em que a gente tem essas diferentes expressões de um mesmo tipo de masculinidade, né? Que é essa masculinidade que se coloca nessa posição de julgamento, de superioridade, de interdição do que você pode fazer e do que você não pode fazer. Você falou, tem algumas cenas, né? Tem alguma outra que te marcou, que mostra, por exemplo, né, uma outra forma de lidar com essas questões da masculinidade? Você trouxe essa do Roy, tem alguma outra? Deixa eu pensar aqui agora que você fez essa pergunta. Tem outras, mas calma, deixa eu ver aqui. A própria questão do Ted, da separação dele e de como é lidado, assim, não só de respeito pela situação, mas foi até uma coisa que você me disse, né, deles se colocar um certo limite e de respeitar o limite dele e o limite da esposa dele e entender que ele não teria que ficar correndo atrás dela e fazendo o possível e impossível para que aquele casamento seja mantido, né? Que é uma coisa que mulheres e homens fazem, mas o fato dele ser um homem e respeitar muito a situação e entender que aquele ciclo acabou. Apesar de que para ele é meio difícil de entender, obviamente, né? Ele com ele mesmo, mas de uma forma geral, a forma como ele lida é muito bacana também. E acho que isso serve para qualquer tipo de relação, né? É, eu acho que é isso, assim, são nessas pequenas cenas e situações que se passam, assim. Eu também lembrei agora do jogador que veio da Nigéria, né? Nigéria, eu acho que ele veio. Ah, o Sam, né? E isso, e o que fazem para que ele se sinta melhor para jogar, né? Essa coisa de entender que o time, ele não se conecta. Já fala, é um time, um grupo de pessoas, né? Então, se você não é que tem que se amar todo mundo, mas se você não sabe
respeitar o outro e trabalhar com ele, não nada dá certo. A forma como, não só o Ted, mas o Nathan e o outro cara barbudo, que eu sempre esqueço o nome dele, que ele é meio calado, Ah, é o mas coach, que eles chamam de coach Beard, né? É o isso, treinador barbudo. Eu o acho que ele nem treinador nome tem. barbudo. Não deve ter. Mas como eles notam as pequenas coisas, né? Tipo, se você tá estressado, você não vai conseguir jogar. Então, como eles fazem essas soluçõezinhas para poder lembrar que eles são um time, jogar toda a série, porque é isso, todo episódio, a cada minuto tá acontecendo alguma coisa, né? Muito interessante se passando ali. Tem outra coisa que eu lembrei que eu queria falar da evolução do próprio Nathan, né? Que era um mero, não sei o nome, mas enfim, um faz tudo. Uhum, E ele acaba se tornando um treinador, né? E você vê que é um cara que completamente recluso, ele se assusta quando as pessoas chamam ele pelo próprio nome, porque ele já sabe que ele é uma pessoa invisível, vamos dizer assim. E é legal falar também desse homem completamente inseguro de uhum, si, o fato de acreditarem nele e darem esse espaço para ele falar, porque ele tem muitas ideias, ele é um cara criativo, ele só não tem espaço para falar, ele é completamente inseguro de si. E aí vê a evolução, ele se tornando treinador, ele conseguindo falar exatamente o que ele pensa, ele deixa de gaguejar, ele começa, a postura da pessoa muda também, isso é muito legal. Porque isso também fala sobre masculinidade, né? uhum, Não só da tóxica, mas das pessoas dos homens que se sentem inferiores perante aos outros. E aí uhum. são pessoas que passam despercebidas, sendo que são pessoas que estão ali a cabeça trabalhando, tem várias ideias, várias questões, mas ninguém dá oportunidade para essa pessoa falar. E aí isso também é muito legal de assistir e de ver assim a evolução dele. É que algumas pessoas a gente meio que, né, nessa masculinidade tóxica, a gente acaba meio jogando de escanteio, né, deixando de lado, né? E aí, bom, de todas essas expressões, né, eu acho que você trouxe um ponto que o Ted, acho que foi nessa conversa aí com o outro treinador barbudo, que o Ted. A gente tá falando treinador barbudo, gente, mas é porque o nome do cara na série é Coach Beard, né? É o treinador barbudo, né? Ele não tem nome. Ou falaram e a gente não percebeu. Mas nessa cena que o Ted fala, ai, não, eu acho que o calcanhar de Aquiles do Ted foi o que você trouxe, Pedro, que é essa liderança meio heróica, né? Nossa, confia em mim, confia no processo, vai dar tudo certo, eu tenho as respostas. Eu percebo, assim, eu falando também da minha masculinidade, né? Eu percebo que a minha masculinidade, ela pode, sim, se tornar, ter comportamentos tóxicos exatamente nesse ponto. Eu sinto que às vezes eu escorrego nesse ponto. E você, Pedro, tem algum aspecto da sua masculinidade que você percebe que aonde você está escorregando mais quando você olha para todos esses personagens aí? Então, a minha questão com a masculinidade é algo bem diferente, né, dos homens cis, porque eu sou um cara trans. Mas, assim, é claro que eu tenho falas machistas, né? A gente, como eu falei, a gente vai falar coisas e não vai perceber, ou vai perceber depois. É uma questão da sociedade mesmo. Mas eu me lembro que no começo da minha transição, eu tentava muito copiar comportamentos, para que as pessoas me vissem como mais homem, vamos dizer assim. Uhum, E isso foi um problema muito grande, porque isso me fez mais mal do que qualquer outra coisa. Porque você tá copiando comportamentos que não são comportamentos positivos, não são comportamentos bons, né? De você. E isso é muito engraçado depois que eu fui pensar, poxa, então isso é ser homem, né? Isso que é ser um homem, é ser masculino. E aí eu não gostei disso, porque é exatamente isso que ensinam para os homens, né? Para os homens cis.
Uhum. assim que nasce, assim, desde criança, ensinando coisas horríveis. E eu me vi copiando muitas coisas, e eu digo assim, de pequenas coisas, seja no andar, seja no falar, seja nas falas machistas. Eu tava me diminuindo, na verdade. Então, sim, tem coisas que eu posso fazer até hoje, assim, falar, mas eu sempre tento me policiar bastante. E parei com isso de querer parecer mais homem. O que é ser homem? Né? O que é ser mais homem? É ser rude, é ser grosso, é ser ignorante, é desrespeitar a mulher, sabe? Ser mal educado. Se for isso que é ser homem, está fazendo tudo errado. Então já fiz isso, sim, no começo da minha transição, porque é como eu pensei que as pessoas fossem me respeitar, Uhum. é como as pessoas fossem me ver como homem de fato, mas não é certo, sabe? Não é a forma que a gente tem que agir. Inclusive eu vejo muito isso em homens trans. A gente pensa que é só homem cis, que é machista, mas o fato é, de. Como é que eu posso dizer? Mas enfim, mas a forma como a gente fala sobre masculinidade na sociedade impacta bastante os homens trans também. Porque é aquela coisa, a gente quer ser visto como homem, então Uhum. vamos, né, vamos ter esse comportamento errado. E eu já vi muitos homens trans falando certas coisas, até de engrossar a voz, pra você ter noção. Né, de engrossar a voz, ou de falar mais alto, ou de falar mais grosso, de ser mais ignorante, de impor as coisas. E aí a gente tá só repetindo um comportamento que a gente não acha certo. Então é isso, assim, é outro espectro, né? Outra forma de lidar, mas a minha masculinidade, ela pode ser vista como algo feminino perante a sociedade, né? Eu já escutei muita coisa de você quer ser visto como homem, mas você anda de tal jeito. Eu já escutei isso de uma psicóloga. Eita. Pois é. Eu já escutei isso de uma psicóloga, de você quer ser homem, mas, né, tu já tá errado a frase. Você quer ser homem, mas você anda dessa forma. Eu fiquei, ué, então eu tenho que mudar o meu jeito de andar, né? Então é muito perigoso. Eu tô até abrindo isso da minha vida, porque eu acho importante a gente falar sobre isso também, né, dos profissionais eles terem cuidado. Porque se eu, um homem trans, escuto isso, quem dirá, sei lá, um homem cis falando sobre qualquer outra coisa que pode escutar de um profissional. E o que a gente escuta de um profissional, a gente leva muito a sério, né? Uhum. Então, isso também me impactou muito na minha transição, né? De quando eu estava me entendendo. Escutar isso de uma profissional, para mim, foi muito difícil e acabou fazendo com que esse começo da minha transição fosse muito conturbado. Então, acho que o que a gente impõe como masculinidade hoje em dia tem que ser acabado imediatamente, assim, porque cada pessoa age de uma forma, cada pessoa é criada de uma forma, então você impor um jeito, é apenas um jeito de uma pessoa agir, é o que faz a gente ter uma sociedade tão machista, né? Porque os homens, eles não pode chorar, não pode ser sensível, não pode andar de tal jeito, não pode gesticular, porque se gesticular demais e mexer muito a mão é gay, é Uhum. feminino, se falar de tal jeito não pode. E aí eu vou puxar o gancho da série, que é o fato de como os homens machistas, né, lidam com algumas coisas, reflete muito nas mulheres também, nas outras pessoas, que é como a Rebeca, né, que é a personagem, como ela foi traída pelo ex-marido, e ela foi traída e ela que foi linchada pela sociedade, né? Uhum. Ela que foi humilhada. Até aparece uma parte em que ela tá conversando com a Kaylee e a Rebeca fala de uma foto nua que vazou e a Kaylee elogia, nossa, mas se eu tivesse esses peitos, eu seria muito feliz. Fala alguma coisa assim muito engraçada. Mas que se fosse um homem que tivesse vazado uma nude, nossa, lindo, maravilhoso. Tipo, as pessoas esquecem com 2 dias daquela nude vazada, né? E Uhum. aí, a melhor amiga da Rebeca fala que a Rebeca, na verdade, é uma pessoa muito sensível, uma pessoa muito alegre, muito contente, muito divertida. E a partir do momento que aquilo aconteceu com ela, ela se tornou uma pessoa muito dura, inclusive
no próprio estádio, né? No próprio local de trabalho, ela só é respeitada porque ela é essa pessoa durona, que ela Uhum. age como se ela fosse, entre aspas, um homem, vamos dizer assim. Você só pode ser respeitado se você for ignorante, grosso, se você tratar as pessoas com um ar de superioridade. A masculinidade tóxica, né, o machismo, enfim, ela não só reflete no homem, mas também em todas as outras pessoas que estão ao redor desse homem. E ela piora todo mundo junto, vai todo mundo para o mesmo barco. Então é um assunto muito complexo, muito complicado, mas necessário também, né? Você trouxe esse ponto que é bem interessante mesmo, né? Que é quando as pessoas dizem, ah, não, a mulher no ambiente de trabalho, ela se masculinizou, né? Mas que masculinidade é essa? Essa masculinidade, né, da frieza, da desconexão com quem você é, da competição, da competitividade, do julgamento, do humilhar. Um dos grandes desafios agora, né, de ser homem nos dias de hoje é realmente as pessoas conectarem com essa outra forma, nem outra, outras formas de ser masculino, né? Que a gente teve essa associação, que a masculinidade é virilidade, e essa virilidade é o Conan, o Bárbara, né? É o Arnold Schwarzenegger, são esses filmes aí de ação, não sei o quê, né? E esses comportamentos que se expressam sempre sobre essa forma aí do julgamento e do menosprezar e diminuir as outras pessoas. Isso é o fácil, né, Pedro? Eu acho que o que você está trazendo, é claro, né, a sua experiência é muito diferente, particular, né? É, mas isso é uma experiência de toda pessoa LGBT também, né? Porque existe essa grande confusão aí entre sexualidade e gênero, né? Então, muitos meninos LGBTs, gays, né, ou bissexuais, vão sofrer esses julgamentos parecido com o que você diz, essa vigilância que você tem que ter maior para não ser lido com traços femininos, né? Entendido como é, traços e comportamentos femininos, né? E exige, eu acho que no fim das contas, né, o que a série nos diz é que exige coragem e esforço para você sair desse modelo de masculinidade. O modelo de masculinidade tóxica é o aceitado pela sociedade, apesar de ser péssimo para todo mundo, né? É o que é aceitado, é o que é o esperado, né? Então, toda vez que a gente busca romper com isso, que é a tal da, né, quando a gente estuda masculinidade, fala da tal caixinha, né, que a gente coloca os homens, quando a gente quer romper com isso, a gente precisa realmente de esforço, a gente precisa realmente de muito comprometimento com a nossa autenticidade, com a nossa vulnerabilidade, né? E eu acho que isso é louvável, a gente deveria mais reconhecer como sociedade, como indivíduos, né? Reconhecer quando uma pessoa faz esse esforço, porque realmente ficar na posição da masculinidade tóxica é confortável, apesar de ser péssimo para todo mundo, é uma posição confortável, que é o que todo mundo espera, né? Sei lá, eu acho que não estou dizendo que a gente tem que dar biscoito, né? Porque o homem, né? Não é dar biscoito porque o homem, né, fez um gesto, né, desconstruído, né? A gente tem que entender que a gente vive numa sociedade que agride, violenta mulheres, pessoas LGBTQIA+, e outros grupos minorizados, né? A partir dessa posição da masculinidade tóxica, né? Mas a gente deveria honrar mais as pessoas que buscam romper com isso, né? E entendendo que a gente vive nessa sociedade, a gente está num processo, a gente vai dar uns passos para frente, uns passos para trás, a gente está caminhando nesse sentido, né? Sei lá, eu acho que foi isso que ressoou um pouco do que você disse. Eu acho que a gente não tem que se julgar. A gente tem que, né, ser responsável, mas a gente não tem que também se martirizar por tanto por momentos em que a gente
deu essas derrapadas. A gente tem que reconhecer e buscar repetir os momentos em que a gente foi melhor, por assim dizer, né? Faz sentido para você isso? Então, faz sim, né? Eu acho que a gente tem que estar, como eu falei, a gente vai ter comportamentos machistas, a gente vai falar coisas que a gente sabe que tá errado, mas são coisas às vezes do inconsciente, né? Ninguém do nada tem. Eu tenho consciência de que o machismo ele é errado, Uhum, mas mesmo assim, em alguns momentos eu vou falar coisas em que, né, a minha colocação não vai estar certa. Eu acho que o que a gente espera é que tenha sempre pessoas que falem, pô, o que você falou ali não foi muito bacana, uhum, né? Que chame atenção. Não tô falando que a gente tem que educar as pessoas, né? Eu vejo muito isso na internet hoje em dia. Que a gente tem que, mas eu tô cansado de ficar falando que isso aqui é errado. Em algum momento a gente mesmo, né, vai acabar pisando na bola, falando alguma coisa mesmo que simplesmente no dia a dia a gente pode falar algo, às vezes que a gente nem sabe que é errado, de certa forma, utilizar palavras, né, que a gente tem descoberto a cada dia mais que algumas palavras já não fazem muito sentido a gente estar falando, alguns termos que a gente falava muito no passado e tudo mais. Mas em algum momento a gente vai dizer e vai da gente também, né, ouvir o que a gente fala e de outras pessoas terem a mesma consciência e fazer aquilo né, que eu falei que, por exemplo, que tem na própria série, de chamar atenção, né, de conversar, de dialogar, de ensinar também, de certa forma. E que você deixa alguma sugestão, alguma dica para os nossos ouvintes, em termos de séries, filmes, livros? Então, a minha dica de hoje é de uma série maravilhosa, que eu tenho ela tatuada na minha perna. Eu realmente tenho ela tatuada na minha perna, que é a Tatuado, Fleabag. sério? Eu tenho, eu vou te mandar depois. É, é a série assim, não vou dizer a série da minha vida, não. Mas é uma série, primeiro, é uma comédia, né? Uma comédia britânica. E a personagem principal, ela não tem um nome, ela é a Fleabag mesmo. Ela é tipo o treinador barbudo, né? Ela não tem um nome. E a Fleabag, a série Fleabag basicamente fala sobre a vida amorosa dela, né? A vida pessoal de uma forma geral. E de como ela lida com tudo isso. E eu escolhi essa série porque, por esse tema, né? Masculinidade, me chamou muito a atenção os homens da série, né? Não só os homens que ela se relaciona, mas, por exemplo, o pai dela, que é um cara que não necessariamente é um cara machista, ignorante, mas é um pai que não sabe muito bem ser pai, né? Um pai que não sabe, não tem muito tato ali com as filhas, é um pai que foge do diálogo. E a gente vê muito na Fleabag e na irmã dela, né? Como que esse comportamento, por exemplo, do pai, refletiu em como que elas lidam com as coisas. Que a própria Fleabag, ela foge muito também, né? Da vida amorosa dela, por exemplo, de como que ela lida com as amizades dela, né? É, tem a questão da melhor amiga da Fleabag, é um spoiler também, mas a melhor amiga da Fleabag morre Uhum, e a gente vê que não um dos motivos da morte, mas é como se a Fleabag tivesse contribuído de uma forma negativa, vamos dizer assim, para essa uhum. morte. E isso impactou muito a vida dela. E muitas outras coisas que acontecem, brigas com a irmã, e a gente pega isso da. Que nem quando a gente vai fazer terapia, que a pessoa fala, então, você é assim, por que os seus pais? Por que a sua infância? Então é mais ou menos a mesma coisa. E isso é uma coisa que sempre me chamou muita atenção, né, em relação às pessoas, de como que a nossa infância, como que a forma como os nossos pais lidam com a gente reflete muito na nossa vida adulta. E Fleabag é mais ou menos sobre isso. E falando sobre esse tópico de masculinidade, o que chama mais atenção é essa relação que ela tem com o pai dela, né? De aniversário, eu acho, uma vez ele deu
um ticket de sessão de terapia de graça para ela, né. E então você fica meio assim: "Que tipo de pai é esse?", né. Eh, enfim, eu não vou dar muito spoiler, é uma série que só tem 2 temporadas e são episódios curtíssimos, inclusive dá pra assistir as 2 em um dia, se você parar o dia todo pra assistir. E é uma série muito divertida também, mas também tem muito drama, e é uma série muito reflexiva, né, não só sobre machismo, mas sobre muitas outras questões, sobre saúde mental, né, enfim. E é perfeita, assistam, é muito boa. Agora, sabendo que você se tatuou com o Fleabag, a gente vai ter que fazer um episódio só de Fleabag. Ah, meu Deus, a gente vai ter que ser 2 horas de episódio, eu vou falar muito sobre. Tá ótimo, Pedro. Eu tenho 2 sugestões, né. Uma é um filme de, eu acho que 2016, é um filme independente que fez um relativo sucesso lá no circuito independente dos Estados Unidos, e chegou no Brasil também de uma forma muito tímida, muito poucas pessoas viram, mas é um filme muito bacana. É um filme chamado Mulheres do Século XX e conta a história, de uma mãe na década de 70, eu acho que é 79 o ano, 78, alguma coisa assim, e ela, tem um filho de 14 anos, e ela começa a perceber que, tipo, ela quer criar esse filho para ser um homem melhor. E aí ela é divorciada, eu acho, bom, não tem marido na história, e ela recruta, né, mas recruta assim, né, não contrata, né, mas, pede a ajuda de 2 outras mulheres, né, uma de 17, a outra de 30 e poucos anos. E aí o filme conta essa história, né, de que rompe essa ideia, que eu acho que é uma ideia falsa, de que a gente aprende sobre masculinidade somente com as nossas outras referências de homens. Ela é uma série que mostra como a gente pode aprender sobre como ser um homem melhor com mulheres, né. E esse filme ressoou bastante comigo, porque eu basicamente fui criado pelas mulheres da minha vida, né, pela minha mãe, pela minha irmã, pela minha avó. O meu pai foi uma presença muito instável e complicada na minha vida, e eu acho que a gente precisa também começar a quebrar esse estereótipo, essa ideia, essa crença falsa de que homens só aprendem a ser homens com outros homens, né. Obviamente eu tive referências masculinas na minha vida, ou referências de outros homens, mas eu aprendi sobre masculinidade com as mulheres na minha vida, não com os homens. A outra sugestão, a gente já fez um episódio aqui sobre masculinidade lá atrás, né, com o G, que é uma conversa muito bacana, e aí eu falei também do Steven Universo. Aqui eu queria trazer o epílogo dessa série em desenho animado do Steven Universo, também são os episódios bem curtinhos, de 10 minutos, que é o Steven Universo Future. E nessa série eles tratam também desse momento delicado da adolescência, com 15, 16 anos, em que, né, o Steven precisa, aprender a importância de expressar e tratar dos traumas que ele passou na infância, né. E aí conecta muito com essa ideia dessa masculinidade salvadora, desse perfil de que tipo: "Ah, eu tenho que me preocupar com os outros, eu tenho que cuidar das outras pessoas", e a gente pode acabar se esquecendo de cuidar da gente mesmo, né. E é muito bonito, não tem como assistir aquele episódio final e não chorar. Se você chorar assistindo aquele episódio final, o seu coração é de pedra, porque não tem como. E essa série, ela realmente mostra, eh, essa importância de como você se torna íntegro, né, e completo, quando você também, desenvolve essa capacidade de, elaborar e falar das dores, dos traumas da sua infância, da sua adolescência, e você consegue expressar isso e construir para frente, né, sem dependências com as outras pessoas, eh eh, sem
sendo você mesmo, né? Sem se esconder na sombra de outras pessoas ou sem se esconder na sombra de uma positividade tóxica, que é também algo que o Ted Lasso traz, mas mais especificamente na segunda temporada. Então, essas são as minhas duas sugestões, é, duas que eu realmente gostei muito e, e espero que vocês também gostem. E assistam Steven Universo, que é perfeito. É muito bom. É muito bom. Eu já tinha falado do primeiro, né? Hoje a gente fala do Future, porque o Future também é muito bom, Deus do céu. Sim. Hoje nós conversamos sobre masculinidades. Se você ouvinte quiser sugerir séries ou filmes para os próximos episódios ou deixar um comentário sobre o podcast, deixa uma mensagem para a gente no nosso perfil no Instagram, que é @diversiartepodcast. Ou se você preferir, estamos também no Instagram com nossos perfis pessoais, @peruchenk e @edu.estelita com 2 L's. Foi um prazer estar com vocês hoje. Obrigado por nos escutar e até o próximo episódio para mais uma conversa sobre diversidade e arte.